Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje apresentando em nosso canal a Lei Federal número 9.795/1999, institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Esse conteúdo ele é cobrado em concurso público e também é essencial para a nossa profissão saber um pouquinho mais do que fala a lei sobre a educação ambiental. Vamos lá? No capítulo 1 da Educação Ambiental, artigo 1º, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constrói valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. No artigo 2º, a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. O artigo 3º, como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, incumbindo no primeiro, ao poder público, nos termos dos artigos 205 e 225 da Constituição Federal, definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. Segundo, as instituições educativas promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem aos órgãos integrais do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. Aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre o meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental em suas programação. As empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas destinados à capacidade dos trabalhadores, visando a melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo do meio ambiente. A sociedade como um todo manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais. Artigo 4º. São princípios básicos da educação ambiental: o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo, a concepção de meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural e socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas na perspectiva da intermulti e transdisciplinaridade, a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais, a garantia de continuidade e permanência do processo educativo, a permanente avaliação crítica do processo educativo, a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais, o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. E no artigo 5º, são objetivos fundamentais da educação ambiental: o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. A garantia de democratização das informações ambientais, o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problematização ambiental e social, o incentivo à participação individual e coletiva permanente e responsável na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania.
o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país, em níveis micro e macro-regiões, com vista à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade. Ainda no artigo 5º, são objetivos fundamentais da educação ambiental: o fomento e fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia, o fortalecimento da cidadania, a autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade, o estímulo à participação individual e coletiva, inclusive das escolas de todos os níveis de ensino nas ações de prevenção, de mitigação e da adaptação relacionadas às mudanças do clima e no estancamento da perda de biodiversidade, bem como na educação direcionada à percepção de riscos e de vulnerabilidade a desastres socioambientais, o auxílio à consecução dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, da Política Nacional sobre Mudança do Clima, da Política Nacional da Biodiversidade, da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Programa Nacional de Educação Ambiental e das diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, entre outros, direcionados à melhoria das condições de vida e da qualidade ambiental. No capítulo 2 da Política Nacional da Educação Ambiental, seção 1, disposições gerais. No artigo 6º, é instituída a Política Nacional da Educação Ambiental. O artigo 7º, a Política Nacional da Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação, além dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os órgãos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e as organizações não governamentais com atuação em educação ambiental. No artigo 8º, as atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental devem ser desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar por meio das seguintes linhas de atuação interrelacionadas: a capacitação de recursos humanos, desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações, produção e divulgação de material educativo, acompanhamento e avaliação, e, nas primeiras atividades vinculadas à Política Nacional da Educação Ambiental, serão respeitados os princípios e objetivos fixados por esta lei. A capacitação de recursos humanos voltar-se-á para: primeiro, a incorporação da dimensão ambiental na formação de especialização e atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino. Segundo, a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos profissionais de todas as áreas. Terceiro, a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão ambiental. Quarto, a formação, especialização e atualização de profissionais na área de meio ambiente. Quinto, o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que diz respeito à problemática ambiental. As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão para: primeiro, o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando a incorporação da dimensão ambiental de forma interdisciplinar nos diferentes níveis e modalidades de ensino. A difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão ambiental. Segundo, o desenvolvimento de instrumentos e de metodologias com vistas a assegurar a efetividade das ações educadoras de prevenção, de mitigação e de adaptação relacionadas às mudanças do clima e aos desastres socioambientais, bem como ao estancamento da perda de biodiversidade. Terceiro, o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando a participação dos interessados na formulação e execução de pesquisas relacionadas à problemática ambiental. Quarto, a busca de alternativas curriculares e metodologias de capacitação na área ambiental. Quinto, o apoio a iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção de material educativo. E o sexto, a montagem de uma rede de banco de dados e imagens para apoio às ações enumeradas nos incisos 1 ao 5º.
Seção 2 da educação ambiental no ensino formal. Primeiro, a educação básica, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Segundo, a educação superior. Terceiro, a educação especial. Quarto, a educação profissional. E quinto, a educação de jovens e adultos. Artigo 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal. Primeiro, a educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino. Segundo, nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a criação de disciplina específica. Terceiro, nos cursos de formação e especialização técnico-profissional em todos os níveis deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental, das atividades profissionais a serem desenvolvidas. Quarto, será assegurada a inserção de temas relacionados às mudanças do clima, à proteção da biodiversidade, aos riscos e emergências socioambientais e a outros aspectos referentes às questões ambientais nos projetos institucionais e pedagógicos da educação básica e da educação superior, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional da Educação, no uso de suas atribuições legais. Quinto, para fins do disposto do capítulo neste artigo, as autoridades competentes supervisionarão o teor e a execução dos projetos institucionais e pedagógicos dos estabelecimentos de educação básica e superior. Artigo 11. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de professores em todos os níveis e em todas as disciplinas. Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formação complementar em suas áreas de atuação com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. Artigo 12. A autorização e supervisão do funcionamento de instituições de ensino e de seus cursos nas redes públicas e privadas observarão o cumprimento do disposto nos artigos 10 e 11 desta lei. Seção 3 da Educação Ambiental Não Formal. Artigo 13. Entende-se por educação ambiental não formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Parágrafo único. O poder público em níveis federal, estadual e municipal incentivará a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços nobres de programas e campanhas educativas e de informação acerca de temas relacionados ao meio ambiente, a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não governamentais na formação e execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental não formal. Terceiro, a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organizações não governamentais. A sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação. Quinto, a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades de conservação. E sexto, a sensibilização ambiental dos agricultores. Sétimo, o ecoturismo. E oitavo, a sensibilização da sociedade para a relevância das ações de prevenção, de mitigação e de adaptação relacionadas às mudanças do clima e aos desastres socioambientais, bem como ao estancamento da perda de biodiversidade. Artigo 13. Fica instituída a campanha Junho Verde, a ser celebrada anualmente como parte das atividades da educação ambiental não formal. O objetivo da campanha de Junho Verde é desenvolver o entendimento da população acerca da importância da conservação dos ecossistemas naturais e de todos os seres vivos e do controle da poluição e da degradação dos recursos naturais para as presentes e futuras gerações.
Segundo a campanha Junho Verde, será promovida pelo poder público, federal, estadual, distrital e municipal, em parceria com escolas, universidades, empresas públicas e privadas, igrejas, comércio, entidades da sociedade civil, comunidades tradicionais e populações indígenas, e incluirá ações direcionadas para: primeiro, a divulgação de informações acerca do estado de conservação da floresta, biomas brasileiros e do meio de participação ativa da sociedade para sua vanguarda. Fomento à conservação e ao uso de espaços públicos urbanos por meio de atividades culturais e de educação ambiental. E conservação da biodiversidade brasileira e plantio e uso de espécies vegetais nativas em áreas urbanas e rurais. A sensibilização acerca da redução de padrões de consumo, da reutilização de materiais, da separação de resíduos sólidos na origem e da reciclagem. Quinto, a divulgação da legislação ambiental brasileira e dos princípios ecológicos que a regem. Debate sobre a transição ecológica das cadeias produtivas, economia de baixo carbono e carbono neutro. Sétimo, inovação ambiental por meio de projetos educacionais relacionados ao potencial da biodiversidade do país. Oitavo, preservação da cultura dos povos tradicionais indígenas que habitam em biomas brasileiros inseridos no contexto da produção da biodiversidade do país. O nono, debate sobre as mudanças climáticas e seus impactos nas cidades e no meio rural, com a participação dos poderes legislativos estaduais, distrital e municipais. O 10º, estímulo à formação da consciência ecológica cidadã a respeito de temas ambientais candentes em uma perspectiva transdisciplinar e social, transformadora, pautada pela ética integracional. Debate em todos os níveis e modalidades do processo educativo sobre ecologia e conservação ambiental e cadeias produtivas. Fomento e conscientização ambiental em áreas turísticas e com estímulos ao turismo sustentável. 13. Divulgação e disponibilização de estudos científicos e de soluções tecnológicas adequadas às políticas públicas de proteção do meio ambiente. Promoção de ações socioeducativas destinadas a diferentes públicos nas unidades de conservação da natureza em que a visitação pública é permitida. Debate, divulgação e sensibilização e práticas educativas atinentes às relações entre a degradação ambiental e o surgimento de endemias, epidemias e pandemias, bem como as necessidades de conservação adequada no meio ambiente para a preservação delas. Conscientização relativa ao uso racional de água, escassez hídrica, acesso à água potável e tecnologias disponíveis para a melhoria da eficiência hídrica. Na campanha Junho Verde será observado o conceito de ecologia integral, que inclui dimensões humanas e sociais dos desafios ambientais. Capítulo 3 da execução da Política Nacional de Educação Ambiental. Vamos que vamos. Artigo 14. Eu já cansei aqui, vocês cansaram aí. A coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental ficará a cargo de um órgão gestor, na forma definida pela regulamentação desta lei. No artigo 15, são atribuições do órgão gestor: a definição de diretrizes para implementação em âmbito nacional, articulação, coordenação e supervisão de planos, programas e projetos na área de educação ambiental em âmbito nacional. E 3, participação na negociação e financiamentos a planos, programas e projetos na área de educação ambiental. Estamos chegando ao final dessa lei e é isso aí. Vamos finalizar. Artigo 16. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, na esfera de sua competência e nas áreas de sua jurisdição, definirão diretrizes, normas e critérios para a educação ambiental, respeitando os princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. No artigo 17, a eleição de planos e programas para fins de alocação de recursos públicos vinculados à Política Nacional de Educação Ambiental deve ser realizada levando-se em conta os seguintes critérios: conformidade com os princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental, prioridade dos órgãos integrantes do Sistema e do Sistema Nacional de Educação,
economicidade medida pela relação entre a magnitude dos recursos a alocar e o retorno social propiciado pelo plano ou programa proposto. Parágrafo único. Na eleição a que se refere o capítulo deste artigo, devem ser contemplados de forma equitativa os planos, programas e projetos das diferentes regiões do país. Artigo 18, vetado. Artigo 19. Os programas de assistência técnica e financeira relativos a meio ambiente e educação em níveis federal, estadual e municipal devem alocar recursos às ações de educação ambiental. No capítulo 4, disposições finais do artigo 20, o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias de sua publicação, ouvidos os Conselhos Nacionais de Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Educação. O artigo 21, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Brasília, 27 de abril de 1999. Essa foi a lei da educação ambiental. E eu quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Eu li a lei na íntegra para que aqueles ao qual estão estudando ela para concurso ou para algum processo seletivo possa, no seu dia corrido, ouvir e estudar juntamente comigo aqui nesse vídeo. Muito obrigado por permanecer até o final e é isso aí.